Queridos, nós vamos falar sobre fidelidade nesta noite. E eu queria só rapidamente falar sobre fidelidade, sobre o que é que o dicionário fala nessa palavra, amém? Particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém. Lealdade. Diga: Deus me vê, Ele é fiel a mim, Ele é leal a mim, Ele cuida de mim. Amém? Então Deus, isso é uma qualidade do nosso Pai, é um atributo dele, é ser fiel. Ele não muda, faz parte do caráter dele. Amém? Glória a Deus. Vai lá para 1 Tessalonicenses 5, 24, para a gente iniciar. E o título dessa ministração é Fidelidade ao chamado divino. Amém? Fiel é o que vos chama, e ele também os fará. Eu não sei se você já parou para pensar nesse versículo tão pequeno. Fiel é o que vos chama, e ele também os fará. Vamos ver algumas comparações nesse versículo, amém? Lá em 1 Coríntios 1, 9, ele diz: Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, 13, diz: Não vos veio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída ou escape, para que possais suportar. Lá em 2 Coríntios 1, 18 diz: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não. Diga: a palavra do crente é sim ou não. Não é dúvida. Amém? Então, nós precisamos manter um caráter como o nosso Pai. Uma palavra, uma integridade, uma fidelidade, uma lealdade àquilo que Ele nos confiou. Amém? Deus confiou alguma coisa a você? Grande ou pequena, Ele está crendo que você vai ser fiel. Amém, queridos? 2 Tessalonicenses 3,3 diz: Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Aleluia! Amém, queridos? Então, esses versículos que nós vimos são versículos referentes a esse fiel, o que vos chama e que também o fará. Você sabia que quem tem chamado precisa ser leal ao que Deus falou? Porque na caminhada acontecem desafios que vêm nos trazer dúvidas, que vêm querer nos embaraçar e borrar a visão que Deus deu para a nossa vida. Querer tirar o propósito que Ele colocou no nosso coração, o chamado que Ele nos chamou. E nós precisamos ser firmes. A Bíblia diz ser firmes e constantes. Sempre abundante na obra do Senhor. Com alegria, com tristeza, com desafio, com decepção, com o que for. Amém, queridos? Porque todos nós passamos por desafios. Todos nós passamos por alguma coisa. Amém? Hoje a gente foi ao shopping rapidamente e uma moça me chamou a atenção. A gente fez uma compra e ela ficou observando a gente. Momento nenhum a gente disse que era crente. Mas quem sabe que nós somos luz aonde nós vamos. E ela disse: Vocês são da igreja? Aí eu disse: Eba, que oportunidade maravilhosa. Que pergunta boa para responder. Amém? Eu disse: somos crentes. Você é crente? E ela disse: Eu já fui. Aí eu disse: Eita, Jesus, eu não esperava num domingo desse eu encontrar uma pessoa afastada do seu evangelho. Mas é hoje. Amém? E eu disse: Mas por que você se afastou? E ela disse: Algo que muita gente já passou, decepção. E eu disse: Caramba, como Satanás tem sido astuto. Porque quem é que não passa decepção, queridos, fora da igreja? Amém? Mas por que na igreja é tão complicado para superar uma decepção? O Deus que ajuda quem está no mundo ou quem está na igreja é o mesmo ou não é?
é o restaurador, é o todo-poderoso. Então, decepção a gente tem no trabalho, a gente tem na família, a gente tem na vizinhança, a gente tem na amizade. Não é assim? Mas, quando é na igreja, é o fim. É a última gota, é a gota d'água. Porque nós pensamos que dentro da igreja as pessoas vão ser fiéis, perfeitas, totalmente perfeitas. Por quê? Porque perfeito e totalmente, plenamente perfeito, sem nenhum defeito, é somente Deus. Amém? E aí eu tomei aquela oportunidade para falar na nossa igreja. É claro que eu não ia perder essa oportunidade, né? Depois de Jesus, é claro que era a igreja. Falei, convidei ela, e ela me falou que morava numa cidade vizinha aqui, e tem um verbo da vida, e ela já viu. Olha que coisa mais linda. Aí eu aproveitei e falei até do remo, pois foi tudo completo. Nessa tarde foi completíssimo. Amém? Queridos, não perde a oportunidade quando você... Não se choca quando você vê alguém dizendo, eu me decepcionei com a igreja. Porque não foi com a igreja, foi com alguém daquela igreja. Porque a igreja é um lugar cheio de pessoas imperfeitas, sendo aperfeiçoada por aquele que tudo pode. Inclusive em nós, que não somos perfeitos. Você é perfeito? Aleluia. Que revelação maravilhosa. Ninguém é perfeito. Amém? Se fôssemos perfeitos, já estaríamos lá com o Senhor. Então, por quê? Quando nos decepcionamos, nossa tendência é... Queridos, nós temos o direito de ficarmos tristes. Amém? Nós temos o direito de ficarmos decepcionados. O que nós não podemos, nem temos a obrigação, nem o direito, é de permanecer decepcionado nesse lugar. Qual era a mulher que estava aqui no evento de mulheres, no encontro de mulheres? Levanta a mão. Que ministração. Sheila compartilhou que ela... Vou falar isso bem rapidinho para a gente voltar para o assunto. Que ela alugou um apartamento com umas amigas, umas ministras. Decidiram tirar uns dias de descanso, porque ministro também cansa. Amém? Ministro também cansa e precisa de descanso. E nas fotos era uma coisa, quando chegou pessoalmente era outra coisa. E ela disse que as amigas dela tiraram as malas, desfizeram as malas, e ela disse, eu não vou desfazer minhas malas. E eu só esperando o que ela ia dizer, eu disse, eu sou dessas. E quando ela disse, eu fui reivindicar meus direitos. Então, queridos, por que nós não reivindicamos nossos direitos diante de Deus? Porque nós, simplesmente, quando nós nos decepcionamos, nós baixamos nossa cabeça, aceitamos aquela decepção e é porque é assim mesmo. É porque Deus quis. É porque eu fui sorteada. Não. Nós não fomos escolhidas para sofrer. Nós não fomos escolhidos para viver em frustrações, em decepções. O nosso Deus e Pai é o Deus que tudo pode, é o Deus que restaura. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás, e não ele. Ele veio para nos dar uma vida em abundância. E é essa vida que nós precisamos requerer diante dele. Amém? Não importa como vai acontecer, não quero saber o que ele vai fazer, eu só sei que eu recebo. Eu só sei que ele vai fazer. Você crê nisso? Ele vai fazer. Amém? Mas na caminhada com Cristo, nós precisamos perseverar. Vai lá para 1 Coríntios 15, 58. A única verdade que nos guia é o nosso Deus. Amém? A única verdade que nos guia e que é absoluta na nossa vida é a palavra de Deus. Qualquer coisa aqui na terra, queridos, é sujeito à mudança. É sujeito a ser passageiro, mas a palavra não. Ela precisa ser eterna. Ela precisa ser o nosso norte. Ela precisa ser a nossa bússola. Amém? Ela precisa ser a nossa direção. Lá em 1 Coríntios 15, 58 diz...
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho, o que nós fazemos aqui na terra, os homens podem não ver, os homens podem não elogiar, os homens podem não reconhecer, mas no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Amém? Nele nós temos todas as coisas. Nele nós temos todas as respostas. Nele podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Amém? Quem tem chamado aqui? Levante sua mão. Quem tem propósito, quem já tem certeza que tem alguma coisa, não sei muito o que é, mas eu sei que eu tenho algum propósito. Levanta a mão. Aleluia, muita gente. Eu creio que todos, é porque não descobriu ainda, amém? Algum propósito você tem. Ser luz em algum lugar, mas você tem propósito. Você não está solto na terra. Amém? Vai lá para Salmos 98. Obrigada, Pai, pelos olhos do nosso entendimento iluminado pela sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos sair daqui transformados, edificados e fortalecidos pela sua palavra. Aleluia. Salmos 98, 3 e 4. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Queridos, quando você vê isso aqui, celebrai com júbilo. Dai brados de alegria, regozijai-vos, cantai louvores. Você pensa em quê? Você pensa em decepção? Você pensa em quê? Em uma festa. Em uma comemoração. Não é verdade? Em alegria. Porque crente, ele regozija-se antes de ver. Ele comemora antes de ver. Porque ele crê. Amém? É as informações dizendo o contrário, mas aqui dentro de você, você tem uma convicção. Você tem uma certeza, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que tudo vê. Eu tenho um pai que está me vendo. Eu tenho um pai que me acompanha. Eu tenho um pai fiel. Eu tenho um pai. Eu não sei se você tem um pai terreno bom. Mas eu tenho um pai celestial maravilhoso. Amém? O meu pai terreno, ele é bom, mas ele é ausente. Ele tem outra família, ele é ausente. Mas o meu pai celestial, ele está comigo direto. Aleluia, ele me escolheu para morar dentro de mim. Olha que coisa tão linda. Ele não nos deixa, queridos. Ele não nos deixa em nenhum momento. Ele não nos permite permanecer em nenhuma situação constrangedora e embaraçante. Amém? Amém? Você está crendo nisso? Aleluia, Deus é bom. Obrigada, Pai. Vamos lá para 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Esse é um versículo que o nosso fundador do nosso ministério sempre lia nas conferências de ministros, reuniões de pastores. Sempre que a gente tinha eventos, ele estava lendo isso. E, queridos, aqui está falando antes, né? Que nós somos chamados para a comunhão. E no próximo fala que nós não devemos ter divisão entre nós. Vamos parafrasear. Que nós precisamos ser unidos no mesmo parecer, no mesmo pensamento, no mesmo modo de falar, no mesmo propósito. Amém?
Nós precisamos nós precisamos pegar a visão que Deus colocou no coração do nosso pastor local, que é o pastor Jantos aqui. Amém? Nós somos parte de uma visão grande do nosso Ministério Verbo da Vida. Mas para a região sudoeste, Deus deu uma visão específica. Que não foi da nossa cabeça, não foi da cabeça dele. Foi Deus quem deu. Amém? Quando ele compartilhou dando, Deus está me dando uma visão de 1%. Aí eu disse, 1% é quanto? Eu acho só 1%, olha eu. Só 1%. Ele dando o final, aí ele é muito estudioso, muito detalhado, muito detalhista. O final do projeto desse bairro é 40 mil pessoas, então 1% vai ser 400. Eu disse, eita, e é? Eu disse, amém, glória a Deus. A gente vai trabalhar muito, não vai não? Então, nós vamos alcançar. Amém? Não na nossa força, mas na força dele. Então, cada um de nós temos uma parte a ser feita. Se você apenas concordar, você já está fazendo muita coisa. Se você apenas obedecer àquilo que já está estabelecido, já é muita coisa. Queridos, nós não costumamos questionar por nenhuma coisa nova que acontece no ministério. Deus que me guarde uma coisa dessa. Amém? Quando acontece uma coisa nova, eu digo, eita, que tanta coisa, já tem uma coisa, mais uma coisa. Mas vamos lá, vai dar certo. Amém? E fique em paz. Eu fiquei alegre, porque nós estamos crescendo para todos os lados. Amém? Nós, como um casal que estamos aqui à frente dessa igreja, nós não estamos crescendo somente no Portal Sudoeste. Nós estamos, o que nós fazemos aqui, responde em muitos lugares. Nós somos uma testemunha viva de que Deus é fiel. Você crê nisso? Você é uma testemunha viva. Você é uma carta viva, amém, de que Deus é fiel. Teve o Covid, você não morreu, você está aqui, você é uma testemunha viva. Nós não morremos, oh glória. Quando o diabo colocava aquele terror, tocando terror, não era? Era tocando terror. Não saia, não abrace, não pegue na mão. Eu disse, eita Jesus, agora vai ser difícil mais para mim, porque eu amo abraçar. Eu disse, agora foi pior para mim. Como eu vou viver? E quando eu vi uma pessoa que eu ia abraçar, eu voltava com o braço. Eu disse, ai meu Deus, que coisa difícil. Fosse outra coisa, dava mais certo, mas abraçar. E às vezes eu esquecia e abraçava, misericórdia, nos livre. Mas era um terror, não era um terror? Mas nós estamos aqui contando a história. Amém? Passamos. Então, queridos, não existe tentação, tribulação, problema, dificuldade, circunstância que você não passe. Você vai passar. Você não vai ficar. Amém? Como disse Shirla no encontro de mulheres, não desfaça as malas nesse lugar de frustração. Não desfaça suas malas e se acomode nessa situação que você está passando hoje. Não se acomode, não aceite. Não é do jeito que Deus quer. Se não está bom, se não é bom, se está ruim, se está te causando tristeza, não é Deus, queridos. Não desfaça as malas e arrume suas coisas nesse lugar ruim. Esse lugar não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Deus, Ele nos colocou, Jesus, Ele nos colocou assentado à direita do nosso Pai. É um lugar de privilégio ou não? Você, feche seus olhos um minuto, vamos fazer como a gente era criança. Imagine você do lado do Todo-Poderoso. É pouca coisa? Queridos, Ele já te deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Isso tem que chegar. Isso tem que se dobrar. As coisas têm que cooperar em nosso favor. As coisas não precisam ser difíceis demais para nós. As coisas não precisam ser complicadas demais. Não existe mistério. O mistério já foi revelado. Jesus. Ele já foi revelado. Ele já está conosco. Através de quem? De mim e de você. Ele te escolheu para se manifestar nessa terra. Ele me escolheu para se manifestar nessa terra como Pai, como Deus fiel.
como um todo-poderoso, como aquele que pode. Então, nós precisamos entender quem nós carregamos. Não é pouca coisa, não. Diga, eu carrego o rei dentro de mim. Ande com a sua cabeça erguida, com problema ou sem problema. Ah, mas eu choro. Ah, mas eu sou melancólica. Olha, tudo me entristece. Não tem problema, se alegre depois. Não é pecado chorar, não. É pecado permanecer chorando, queridas e queridos. É se prostrar diante do problema e receber a derrota, o fracasso. Eita, é o fim. Foi a gota d'água, é o fim. Quem disse que é o fim? Deus disse que é o fim? Se a Bíblia diz que Ele nos fez mais que vencedores, então as derrotas, qualquer coisa que aconteça, você vai permanecer? Vamos colocar o diabo no lugar dele, queridos. Amém. Vamos perseverar naquilo que Ele tem para nós. Em todas as áreas. Ele está conosco. Ele nos fez uma promessa: não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Estamos na terra? Estamos? Ele está conosco. Quando formos arrebatados dessa terra, Ele não vai estar aqui, com certeza. Aí essa terra vai penar. Com todas as letras. Com P, com E, com NA. Amém? Mas enquanto nós estamos nessa terra, essa terra ela é abençoada porque nós estamos aqui. O lugar que nós passamos é abençoado porque nós passamos. Porque nós somos a bênção. Queridos, não sei como foi sua educação. Não ia falar disso, mas já a gente volta. Eu não sei o que você passou a sua infância escutando. Ah, mas essa menina não dá para nada, mas essa menina é burra. Mas essa menina tem dificuldade, mas essa menina não entende. Mas essa menina não sei o quê. Mas essa menina, esse menino é danado. Queridos, danado é destinado ao inferno. Se você diz isso com o seu filho, se arrependa hoje e nunca mais diga em nome de Jesus. É um menino dando trabalho, você diz, esse menino é abençoado. Amém? Abençoado, venha cá apanhar, mas você é abençoado. Amém? É abençoado com toda sorte de bênção, glória. Aleluia. Não permita que ninguém diga com o seu filho que esse menino é danado. Porque o seu menino não é destinado ao inferno. Sua filha não é destinada ao inferno. É sua semente nessa terra. É o seu galardão. É a sua herança. É abençoado nessa terra. Por mais que dê trabalho. Os meninos que mais dão trabalho são os meninos mais inteligentes, que Deus usa mais, que são mais ousados, intrépidos. Amém? Quando eu vejo uma criança trabalhar, eu digo, sou menino ousado, intrépido, Jesus. Esse é ousado, intrépido. Uma vez eu disse isso a um pai, ele ficou rindo. Eu disse, é ousado, intrépido. Amém? Ousado. Quando o seu filho der trabalho, que der vontade de você dizer, o menino para me dar trabalho, você diz, o menino ousado, intrépido, Jesus. Amém? Combinado? Abençoa a sua geração, queridos. Amém? Nós não somos o que nós passamos a nossa infância escutando. Nós somos o que Deus nos fez para ser. Se eu fosse ser o que eu passei na minha infância, eu não era ninguém. Eu não estava nem aqui. Eu era uma pessoa revoltada, trabalhosa, lá no mundo. Aqui não. Mas quando eu conheci Cristo, eu decidi ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou abençoada. Eu sou uma mulher virtuosa. Eu sou próspera. Eu sou uma mulher mansa. Oh, glória, como eu sou mansa. Aleluia. Como eu sou mansa. Eu sou a pessoa mais mansa que você conhece, né, meu amor? Sou a pessoa mais mansa. Aleluia. Pega, Jesus. Fala, Deus, né?
Oh, querido, se você é nervoso, se você tem um pavio curto, se determine. Eu tenho um pavio largo porque eu tenho Cristo. Eu tenho um domínio próprio porque eu tenho o fruto do Espírito. Eu não sou o que, quando eu era criança, minha mãe ou meu pai falava. Amém? Minha mãe dizia que quando eu tinha 2 anos, eu queria ir para a casa da minha avó. Eu disse, não, mãe, isso não era eu não. Você pode inventar história, mãe. Ela foi você sim. Ela disse que ela não tinha deixado eu ir. Eu era 4, era 3 anos, sei lá. Ela disse que eu era bem pequena. E ela disse, Dani, tu pegou uma pedra para jogar em mim. Eu digo, eu? Eu não. A mansa aqui, jamais. Ela disse, pois foi, minha filha. Eu disse, pois Jesus transformou, não foi? Ela disse, foi. Graças a Deus, ele me salvou. Amém? De jogar uma pedra na minha mãe, misericórdia. Então, queridos, não fala a palavra de maldição contra seu filho. Amém? Mesmo ele sendo intrépido, ousado. Eita, que menino ousado, e salta e pula. Esse é o que Deus vai usar para alcançar as nações. Amém? Não aceita essa informação de Satanás, não, queridos. Fiel é Deus que te chamou, que chamou seu filho, que chamou sua família, com algum propósito nessa terra. Não importa decepção, frustração. Amém? Quem morreu por nós foi Cristo. Quem nos salvou, quem nos libertou foi Jesus. Não foi nenhum homem na terra, não. Amém? O homem Deus transforma, Deus trata, se ele quiser, se não quiser, ele se entenda com Deus. Amém? Mas eu aguardo coisas maiores e melhores. Você aguarda? Amém? E eu não estou falando aqui como decepcionei com ninguém, não, em nome de Jesus. Não vai para casa dizendo, eita, a esposa do pastor se decepcionou com quem, hein? Vamos descobrir. Vive em paz. Amém? Fica aí em paz. Aleluia. Vamos lá para Hebreus 10. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Se eu me decepcionei, já foi. Amém? Já passou. Não vai ficar. Retenhamos firmes. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes ou inabaláveis a confissão da vossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele conta conosco. Ele diz assim, eu sou fiel. Mantém sua confissão inabalável, que Deus é fiel. Mas estimule uns aos outros. Amém? Anime uns aos outros. Ajude uns aos outros, conforme você possa. Às vezes, querido, nós não vamos conseguir resolver problema de todo mundo, não. Mas talvez Deus deu algumas oportunidades de você resolver algumas coisas. Amém? E nós precisamos ser essa ponte de solução para pessoas nessa terra. Ele conta conosco. Ele conta com você. Aonde você está. Às vezes é no seu trabalho. Aquela pessoa que sempre você dá bom dia, a pessoa dá aquele bom dia aguado. Sabe o que é aguado? Quem conhece essa expressão aguada? Sem graça. Aquele bom dia, aquela boa noite. Vixe, como essa pessoa é. Deus conta com você para alegrar essa pessoa. E para transformar a realidade dessa pessoa. Seja ousado, seja ousada. Chega para essa pessoa e diz, você já parou para pensar o quanto Jesus te ama? O quanto você é precioso ou preciosa para Ele? Você vai ver que essa pessoa vai receber. E Deus vai te inspirar. Tenha medo de falar não, amém? Ele vai te inspirar. Às vezes Deus manda a gente contactar com pessoas e a gente acha, mas como eu vou chegar a essa pessoa que é tão fechada? Às vezes, um passo, apenas uma palavra, a pessoa vai se abrindo e você tem a oportunidade de falar do amor dele e de ser luz. Amém? Deus é fiel
Ele te alcançou, você precisa alcançar outras pessoas e mostrar a bondade dele. O que você é hoje, o que você vive hoje, é por causa do amor desse Deus. Amém? Jeremias 1:11, vamos para lá? Aleluia. Eu vou ler pelo celular, que é mais rápido. Amém, queridos? É a Bíblia do mesmo jeito. Amém? Jeremias 1:11. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém, queridos? Eu vou parafrasear esses 2 versículos para você. Deus chega para você e Ele diz: o que é que você vê do seu futuro? Como você vê seu amanhã? O que é que você responderia a Ele hoje? Senhor, é porque assim, eu estou tão sem expectativa. Vamos ter cuidado, né, queridos? Não entrar em depressão. Porque falta de expectativa é um início de depressão, amém? Nós precisamos buscar expectativas. Nós não vamos acordar todo dia com expectativa, mas nós precisamos buscar de Deus: Senhor, qual é a expectativa que você tem para mim? O que é que você nesse assunto tem para mim? O que é que você me diz disso? Amém, queridos? Amém, queridos? Vocês recebem? Amém. O que é, Senhor, que você tem para o meu futuro? Por quê? Você vela pela sua palavra para cumprir. E a sua palavra fala isso e isso ao meu respeito. A Bíblia diz que nós somos nação santa. Que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Para um propósito, para anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se tivesse só isso para a gente fazer nessa terra, a gente já estava fazendo muita coisa. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele chamou alguns com um propósito especial. E não fomos nós que escolhemos, amém? Foi Ele quem nos escolheu para dar frutos e frutos que permaneçam. E como dar frutos parados? Como dar frutos sem vida? Como dar frutos sem fazer nada? Tem possibilidade? Me responda, tem? Alguma coisa a gente precisa fazer. Nós não precisamos fazer todas as coisas. Amém? A gente precisa deixar a oportunidade para outras pessoas fazer outras coisas, não é verdade? Porque a gente não é Jesus, né? A gente até poderia fazer, se precisar, até faz. Mas nós não precisamos fazer todas as coisas. Nós precisamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ser fiel no pouco e no muito Ele vai nos colocar. Ser fiel, ser leal naquilo que Ele coloca na nossa mão. Ah, mas é porque Ele me colocou... assim, sabe? Ele me colocou no departamento infantil. Recebe, sabe? Departamento infantil, umas criancinhas maravilhosas na minha mão. Mas é porque eu queria tanto diaconato. Não é teu caso, não. É só um exemplo. Ela ama as crianças. Mas eu queria tanto louvor. Mas Deus colocou na sua mão o quê? Sede fiel num pouco e no muito Ele vai te acrescentar. Amém? Ele vai acrescentando quando nós somos fiéis num pouco. Queridos, nós não começamos assim como nós estamos aqui hoje, não. De fato, nós não começamos essa igreja aqui já pronta. Eu bato palma para quem já pega uma igreja pronta, mas nós não foi assim, a gente não foi assim, não. Como é que eu queria? Admiro muito, mas com a gente foi bem diferente. Amém? E está tudo bem. Está tudo bem. Amém? Se um dia Ele nos chamar daqui para ir para outro lugar, já pronto, amém. Que tomara que não mande começar de novo. Porque eu acho que eu já estou cansada disso.
Estou brincando, amém? Queridos, eu comecei no departamento infantil, no berçário da sede, que era lá na Prata. A igreja sede, ela era maior que essa, pouca coisa. E ela tinha 2 cultos. Bárbara lembra desse tempo? Bárbara era... A gente é nova, amém? Eu e Bárbara. A gente era mais novinha, não era, Bárbara? Um pouquinho mais novinha. E eu lembro que enchia. Ficava na calçada. Tinha gente que ficava daquela praça do Rosário ali. E a igreja sede era ali, onde hoje é um Banco do Brasil. Vocês já viram? Ali em frente à igreja do Rosário, na Prata. A igreja sede era lá. E eu lembro que eu comecei num berçário, uma sala menor do que a nossa, que nós temos aqui. E hoje eu vejo o tamanho do que Deus tem feito nessa visão, dentro de Campina Grande. Não só na igreja sede, mas aqui no Portal Sudoeste. E em todos os bairros que nós temos igreja. E espalhados por fora de Campina Grande, que são ligadas a Campina Grande. Que nasceram de Campina Grande. Saíram daqui de Campina Grande para ir para outras cidades. Porque foram fiéis no pouco. E a gente sempre ouviu o tamanho da visão. Sempre, quem teve contato com o pastor Bando dentro desse ministério, ouvia coisas extraordinárias. Era ou não era? Ouvia coisas que a gente dizia, meu Deus, e quando vai chegar isso que ele está dizendo? E cadê? Mas a gente acreditava. E a gente pegava junto. E hoje nós podemos desfrutar desse crescimento. A gente teve agora uma conferência de ministros em Caxias do Sul. Meu Deus, que coisa linda, o tamanho da igreja. Eles colocaram um drone assim em cima da igreja. Que igreja grande. Caramba. Que coisa linda. Mas eu tenho certeza que o pastor não começou com aquela igreja daquele tamanho. Absoluta. Amém. Mas está lá crescendo. Nós estamos crescendo para o norte, para o sul, para a Europa, para os Estados Unidos. Nós estamos crescendo como verbo da vida em todas as nações. E o pastor Bando dizia, o verbo da vida vai para todas as nações. E a gente não tinha ido em nenhuma nação ainda. Mas ele dizia, toda vez que tinha conferência de missões, ele dizia, o verbo da vida vai para todas as nações. Toninho lembra disso, né? E a gente dizia, meu Deus, quando é? Será que sou eu? A gente ficava, né? Todo mundo, será que sou eu que ele vai mandar para as nações? Quem é que vai? Quem é? A gente ficava na expectativa. E começou, queridos, abrindo as igrejas fora do Brasil. E começou as igrejas abrindo outras igrejas. E foram crescendo. Mas foram fiéis num pouco. Foram fiéis no pequeno. Foram fiéis naquilo que Deus colocou na mão. Foram fiéis naquele departamento que estavam servindo. Então, queridos, não desanime se você chegou aqui hoje à noite desanimado. Ou desanimada. Eu quero te dizer, fiel é Deus que te chamou. Fiel é Deus que te chamou. E Ele fará se você perseverar. Agora, se você desistir, aí você vai atrasar. Então vamos perseverar, amém? Vamos combinar de perseverar? Amém? Diga, eu vou perseverar em fazer e alcançar a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Amém? Aleluia! Oh, glória! Deixa eu ver aqui meu tempo. Eu mexi aqui no relógio, meu amor. Acho que não deu certo, não. 17. Amém, queridos? Deus é bom? Deus está te alcançando com essa ministração? Aleluia. Queridos, nós não nascemos já andando, falando, sabendo comer. Nós aprendemos com o tempo. Amém? Em obediência, a gente foi obedecendo e Deus foi fazendo. Não foi assim? Sua mãe disse, venha, meu filho, vamos andar agora. Chegue. Não foi assim? Venha, dê um passinho. Dê outro passinho. Segure na mãozinha de mamãe. Oh, meu Deus, cresce tão rápido. Aproveite. Cresce tão rápido. E de repente o menino estava correndo. Não era assim? De repente a gente estava aí correndo. Quem tem filho sabe disso.
de acompanhar. A gente não vai lembrar do nosso crescimento, não é verdade? Mas a gente lembra do crescimento dos nossos filhos, quem tem filho. Quando a gente olha, hoje Isaac estava provando uma roupa para tirar as fotos do primeiro ano do Rema. Eu disse, meu Deus, o Rema chegou na tua vida e chegou com tudo. Olha o tamanho do menino. O tamanho desse menino, a roupa quase o tamanho do pai. Disse, meu pai, que menino lindo de mamãe. Cadê ele? Ele fica morto de vergonha. Amo dizer isso. Eu disse, nem adianta você ter vergonha, que eu vou dizer. Que você é linda. Amém? Hebreus 10, 13. Nós vamos ler do 13 até o 16. Hebreus 10, 13. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escábelo dos seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão santificados. E o Espírito Santo também testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seu entendimento, em seu entendimento. Amém? Esse pacto que está falando não é algo que lá no mundo a gente escuta, não. Fulano fez um pacto com Satanás. Amém, queridos? Isso aqui está falando de uma aliança que ele fez comigo e com você. Ele fez uma aliança e essa aliança ela é baseada em superiores promessas. Então, o que nós vivemos aqui hoje nessa terra ainda não é o que Deus tem para a nossa vida. Ele ainda tem mais. Diga, meu Pai ainda tem mais. Ele vai acrescentar, ele ainda tem mais. Ele vai fazer todas as coisas que ele te prometeu. Amém? Queridos, eu vou te dizer, desânimo chega. Ou como chega. Teve um dia, que eu não sei qual foi o dia, não vou lhe dizer. É melhor não. Teve um dia que eu chorei sem querer. E eu não sou de chorar. E eu disse, Pai, eu estou com muita vontade de desistir, mas eu não quero desistir. Vocês estão entendendo? Eu disse, Pai, essa vontade não é minha. Eu não quero desistir. Mas o diabo está querendo que eu desista, mas eu não quero desistir. E era as lágrimas descendo. Eu disse, eu não quero desistir. Eu não vou desistir do que você me chamou para fazer. O diabo não vai conseguir me enganar, não vai conseguir borrar a imagem que ele está querendo para a minha vida. Animada ou desanimada, com vontade ou sem vontade. Eu não vou desistir. Queridos, você precisa ter convicção do que Deus te chamou para fazer nessa terra. Nem sempre as coisas vão estar um mar de rosas. Nem sempre as coisas vão estar parecendo favoráveis. Mas todas as coisas cooperam para o propósito daqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus foram chamados com propósito. Eu troquei o versículo, desculpe. As coisas precisam cooperar. Se elas não estiverem cooperando, dê ordem. Coisas cooperem. E diante de Deus, nós não precisamos ser fingidos. Amém? Diante de Deus, nós não precisamos nos fazer. Eu estou tão alegre, estou tão animada. Senhor, como eu estou animada pela tua vontade. Se Ele está vendo que a gente não está. Oh, meu Deus. Acho que Ele fica rindo da gente. Eu acho, eu fico imaginando na minha cabeça linda. Fico imaginando, meu Deus, nem adianta dizer a Deus. Como eu estou animada, Senhor, como eu estou animada. Eu acordei hoje com tanta vontade de fazer a tua vontade. Como eu estou com tanta expectativa. Às vezes, não. Às vezes a gente pode acordar com vontade de desistir, mas não é a nossa vontade. É a vontade do diabo. É o diabo querendo que a gente desista. E nós precisamos ser sinceros com Deus. Amém? Nós precisamos ser sinceros com Deus. E, queridos, eu fui sincera com Deus. E naquele dia, naquela hora, naquele exato momento, eu e meu pai. Aquele momento, eu e ele.
Eu chorei tudo que eu precisava chorar. E eu disse tudo que eu precisava dizer a ele. Enxuguei as lágrimas. Coloquei um óculos escuro e saí. Eita, Jesus! Com o nariz vermelho, com a cara inchada, vermelha. E botei o óculos e disse, eu vou sair. Me arrumei, eu saí. Eu disse, pronto, Senhor, já te disse tudo que eu precisava dizer. Não adianta eu ser falsa com o Senhor. Porque eles me trouxeram um renovo. Não estou dizendo que você precisa chorar, não. Sai daqui, eu preciso chorar. Peraí, eu estou desanimada. Peraí, eu tenho que chorar. Não é isso. Eu estou contando a minha experiência que eu tive. Um dia aí. Eu disse, Pai, o diabo está me dizendo isso. Está falando isso. Está colocando na minha frente aquilo. Já aprontou tudo que você já sabe. Mas eu quero te dizer, eu não quero desistir. Amém, queridos? Então, no chamado, vai ter dias difíceis. Mas nós precisamos ser fiéis ao chamado que nos chamou. Que Ele nos chamou. Precisamos ser fiéis àquele que nos chamou e ao chamado que Ele nos chamou. Amém? Você recebe? Amém. Aleluia. Nós vamos sair daqui melhores hoje, viu? Amém? Vamos lá para Hebreus 6. Vamos voltar. Hebreus 6. Hebreus 6, 17. Assim que, querendo Deus, assim que, amém, Jesus, aleluia. Oh, glória, tá me ouvindo? Assim que, querendo Deus, mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa. Quem é herdeiro da promessa aqui? Levanta sua mão. Todo mundo, levanta a mão com vontade, queridos. Amém? A imutabilidade do seu conselho se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nos quais é impossível, diga impossível, que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, o que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Nós precisamos permanecer firme, colocar a nossa esperança, a nossa confiança naquele que prometeu. Porque Ele é fiel e Ele não muda. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia ainda diz, falando Deus, não fará. Vamos parafrasear. Prometendo Deus, não cumprirá. Eu não estou falando, queridos, de uma profecia que você escuta, não. Porque, de fato, a profecia, quando ela vem para confirmar o que nós já sabemos. Profecia não nos guia. Amém? Profecia, ela apenas vem para nos... Ela tem 3 propósitos. Ela vem para nos edificar, para nos exortar e nos consolar. Somente. Ela não vem para nos julgar. Ela não vem para nos envergonhar. Ela não vem para nos dar um norte, nos dar uma direção. Ela vem apenas para esses 3 propósitos. Amém? Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito que está dentro de nós. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E onde é que está esse Espírito de Deus? Está lá? Está lá na igreja. Amém. Por quê? Porque nós estamos aqui. Aí Ele está aqui. Se a igreja não tiver ninguém, não está não. O Espírito de Deus não está aqui. O Espírito de Deus chega aqui quando eu chego. O Espírito de Deus chega aqui quando você chega. Amém, queridos? Então, o Espírito de Deus, Ele está em mim e está em você. Então, nós somos guiados pelo Espírito dEle. Através da palavra, através de uma profecia para confirmar, para somente confirmar.
Às vezes é o que a gente quer ouvir, o que a gente não quer ouvir. Mas se testifica dentro do nosso coração, amém. Agora, se vem nos causar tristeza, desânimo, desgaste, julgamento, condenação, não foi Deus. Não foi Deus. Quando Deus quer tratar algo com a gente, comigo e com você, Ele trata conosco. Ele não precisa, assim diz o Senhor, dentro da igreja, a igreja todinha vendo e você sendo envergonhado. Não é. Amém? Aleluia. Diga, eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Vamos dar uma carreirinha aqui. Vamos para 2 Timóteo 2:11. Temos 3 versículos. Deixei mais 3, não vai dar tempo não. Vamos para isso. 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com eles vivemos. E se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negaremos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Ele permanece fiel. Lembra-lhe dessas coisas. Eita. Parei no 14. Lembra-lhes estas coisas, jurando diante de Deus, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita, senão para subverter os ouvintes. Procura, diga eu, preciso cumprir esse versículo. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Aí no próximo ele diz assim, ó, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que dela usam passarão a impiedade ainda maior. Essas conversas profanas podem ser fofoca, pode ser falar de autoridade, pode ser falar do pai, falar da mãe, semear contenda. Nós precisamos procurar nos apresentar diante de Deus aprovado. Amém? Diga, esse versículo 15 é o meu versículo de memória. Amém? Então vai para casa e fica meditando nesse versículo. Amém, queridos? Vamos para Hebreus 2:17. A gente já leu esse versículo, não vou repetir não. Hebreus 3. Como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Ele foi fiel. Amém? Ele foi fiel. Desde o início da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse. Ele é o mesmo. No Novo Testamento, quando Jesus ele veio e ele morreu por mim e por você, algumas coisas foram facilitadas para nós. Então, nós precisamos usufruir dessas coisas que ele conquistou para nós. Então, condenação, a Bíblia diz, quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então, queridos, nós precisamos nos perdoar de algo que nós fizemos quando não tínhamos Cristo. Você não tinha os olhos do seu entendimento iluminado. Você não sabia o que você estava fazendo. Então, o que você está passando hoje não é Deus te castigando, não. Deus não castiga. Diga, Deus é amor. Nossa filha hoje fez uma pergunta e na bucha meu marido disse, não, filha, Deus é amor. Deus não muda. Papai, mas Deus ama quem está pecando. Deus ama quem está pecando. Deus não ama o pecado de quem está pecando. Se ele tem ódio de quem peca, não, Deus não tem ódio de ninguém.
Deus não é ódio, gente. Deus é amor. O amor não tem ódio. Coisa linda, né? Deus é amor. Ele só abomina o pecado. Ele não gosta do pecado. Mas da pessoa, quando ela se arrepende, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fizeram novas. Então, queridos, o que você está passando hoje, eu não sei porque eu estou repetindo isso. Não é pelo que você fez quando você não tinha Jesus. Não é porque você não sabia o que estava fazendo. E você fez, você pecou, você errou. E você hoje se condena. Não, queridos. Deus não te condena. Se você está em Cristo, se você confessou Cristo, se você hoje vive para Cristo, você é uma nova criatura. As coisas passadas passaram. Viva as coisas novas que Ele tem para você. Viva, se permita, se perdoe. Se permita viver o que Ele tem para você. Amém? Alguém precisava ouvir hoje. Volte para casa se sentindo amada e amado do Senhor. Viu? Apocalipse 1:5. O louvor pode vir, por gentileza. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, diga, Ele me fez reino, sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Você pode ficar de pé? Ele nos fez reino e sacerdotes. Ele nos chamou das trevas. Ele nos resgatou das trevas e Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, queridos, o propósito que Deus tem na sua vida não foi homens que te chamou. Os homens vão ver, os homens vão reconhecer, mas seja fiel àquele que te chamou. Deus, o seu Pai. Amém? Eu queria saber se alguém aqui chegou nessa condição, sem acreditar mais no chamado. Eu queria que você viesse aqui rapidinho, eu quero orar por você. Rápido, amém? Não perde não essa oportunidade, viu? Glorioso és na tempestade.
desistir de alguma coisa, que estava querendo se entregar, a desilusão. Se você está aqui, vem aqui. Não sai daqui sem orar por sua vida, amém? Desfrute dessa unção que está disponível nessa noite. Alguém aqui que nunca confessou Jesus e deseja fazer isso hoje, que precisa entregar a sua vida ou retornar para o caminho desse Deus. Tem alguém que está afastado ou que não estava tão firme congregando. Se você estiver aqui, vem cá, e nós vamos te ajudar a retornar para os braços do Pai. Tem alguém? Todo mundo é crente? Quem é crente aí, levanta a mão. Aleluia. Tem alguém que é crente, mas que quer receber hoje o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, para sair daqui falando em línguas, cheio, transbordando. Tem alguém? Todo mundo está batizado, todo mundo está falando em línguas. Quem está falando em línguas, levanta a mão. Deixa até os olhos. Aleluia. Tem alguém que precisa de oração para cura? Que está com alguma dor, enfermidade? Ou quer orar por alguém da família? Nós vamos orar por Valentina, amém? Eu acho que essa febre é emocional. Nós vamos orar e Deus vai fortalecer o coraçãozinho de Valentina, amém? Você crê? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de Valentina, Senhor. E eu declaro, Pai, a força, o consolo do Senhor no coração dela, Pai. E em nome de Jesus, essa febre indo embora, Pai. Todo sintoma de febre que está causando essa febre, se é emocional, fortalece, Pai, as emoções de Valentina, Pai. Em nome de Jesus, se é física, fortalece o seu corpo físico, fortalece sua imunidade, Pai. Em nome de Jesus, você é fiel. Você já levou, Jesus, as dores, as enfermidades de Valentina. E eu declaro ela livre de todo mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Tem alguém online que pediu oração? A mídia me diz, por favor. Pode sentar um pouco, queridos. Pediu não? Aleluia, todo mundo está curado ou foi curado com a palavra. Amém? Queridos, eu amo vocês. E eu quero dizer a você, eu quero ver você bem. Eu quero ver você conosco, seguindo nessa visão. Então se anime. Amém? Vamos seguir, vamos fazer aquilo que chegar em nossas mãos e ser fiéis. E Deus vai acrescentar em nossas vidas e nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês.